aprender mais da palavra de Deus e este é o momento para isso. Quero convidá-los a abrir a palavra de Deus para o texto que servirá de base para a nossa mensagem nesta noite e que se encontra na carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 3. Nós daremos continuidade à série de mensagens na carta de Paulo aos Filipenses. Teremos aí um intervalo de alguns domingos, mas hoje pretendemos dar continuidade nesse texto a partir do capítulo 3. Filipenses capítulo 3, e hoje nós vamos ler do versículo 2 ao versículo 11. Filipenses capítulo 3, de 2 a 11. Acautelai-vos dos cães, acautelai-vos dos maus obreiros, acautelai-vos da falsa circuncisão. Porque nós é que somos a circuncisão, nós que adoramos a Deus no Espírito e nos gloriamos em Cristo Jesus e não confiamos na carne. Bem que eu poderia confiar também na carne. Se qualquer outro pensa que pode confiar na carne, eu ainda mais. Circuncidado ao 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, quanto à lei, fariseu, quanto ao zelo, perseguidor da igreja, quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Mas o que para mim era lucro, isto considerei perda por causa de Cristo. Sim, deveras considero tudo como perda, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas e as considero como refúgio, para ganhar a Cristo e ser achado nele, não tendo justiça própria, que procede da lei, senão a que é mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus, baseada na fé, para o conhecer e o poder da sua ressurreição e a comunhão dos seus sofrimentos, conformando-me com ele na sua morte, para, de algum modo, alcançar a ressurreição dentre os mortos. Oremos mais uma vez. Santo e eterno Deus, nós te pedimos a bênção, Senhor, para este momento de exposição da tua palavra, Senhor. Te pedimos a iluminação do Teu Santo Espírito para que nossos corações sejam nutridos, ó Deus, por esse alimento espiritual tão importante que é a Tua Palavra. Que não sejamos apenas ouvintes, Pai, mas que haja em nós sempre o desejo e a ousadia, Senhor, de praticar a Tua Palavra, Senhor, de falar desse Evangelho maravilhoso que transformou as nossas vidas e que transforma, Senhor, a vida daqueles que se arrependem dos seus pecados. Ó Deus, abençoa este momento, Pai, que estejamos desprendidos, ó Deus, de qualquer preocupação agora, Pai, para que a Tua Palavra venha falar ao nosso coração mais uma vez. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Nós já aprendemos valiosas lições nesta carta do apóstolo Paulo, e é uma carta que, na maior parte dela, nós vemos Paulo expressando a sua alegria, num primeiro momento, em se comunicar com a igreja em Filipos, mas também falando da alegria que o Evangelho produz na vida do crente. Ao mesmo tempo, o apóstolo Paulo está preocupado em falar da unidade que deve caracterizar a igreja do Senhor. Ao mesmo tempo, quando fala dessa unidade, o que se espera dos crentes em Cristo Jesus é que vivam, sim, em amor de uns para com os outros, em comunhão com o Senhor, ou seja, expressando a unidade com Cristo e, ao mesmo tempo, ainda, vivendo realmente para agradar ao Senhor e não fazendo parte de divisões na igreja, mas expressando humildade de uns para com os outros. E qual o padrão para se alcançar isso? O padrão que ele coloca aqui na carta é o próprio Senhor Jesus. Isso está principalmente muito claro aqui no capítulo 2, a partir do verso de número 5, quando ele fala da obra maravilhosa de Jesus. Então ele diz: olha, vocês devem ser desta forma.
A partir, irmãos, do capítulo 3, nós vemos que o apóstolo Paulo traz um ensino, e este ensino tem a ver com o cuidado que os crentes devem ter, e também os líderes da igreja, para não receberem lições que não condizem com a palavra do Senhor. Por isso, nesta noite, nós vamos falar de que o verdadeiro ensino, a falar a respeito do verdadeiro ensino e a grande riqueza que dele se obtém. O verdadeiro ensino e a grande riqueza que dele se obtém. Vamos fazer a partir desse texto que lemos, do versículo 2 ao versículo 11. Paulo começa trazendo aqui uma exortação muito séria. Ele diz: acautelai-vos dos cães, acautelai-vos dos maus obreiros, acautelai-vos da falsa circuncisão. Ou seja, tomem cuidado, fiquem atentos com relação a isso. E de quem que ele está falando? Veja que as palavras do apóstolo Paulo são palavras duras. Ele começa dizendo: acautelai-vos dos cães. E aqui ele não está falando daquele cãozinho doméstico que as pessoas têm em casa e que tem o maior carinho por ele. Quando ele usa essa expressão cães, no contexto em que ele escreve, aqui é a ideia de cães que ficam remexendo lixo pelas ruas, e naquela sociedade da época tinha a ver com cães selvagens mesmo. Então não eram cães para se tratar com muito carinho, porque eram cães que estavam sempre revirando os lugares mais fétidos da cidade. Então, olha como Paulo trata aqueles que trazem falsos ensinos. Ele diz: acautelai-vos dos cães, acautelai-vos dos maus obreiros, acautelai-vos da falsa circuncisão. E aqui fica muito claro que o apóstolo Paulo está falando de uma classe intitulada judaizantes. E ele vai atacar esta classe, os judaizantes, principalmente na carta que escreve aos Gálatas. Ele fala constantemente e denuncia esse falso ensino dos judaizantes. E o que eles apregoavam, o que eles pregavam? Eles entendiam que sim, Jesus era importante, que havia salvação em Jesus, mas que aqueles que estavam chegando para o Evangelho, eles precisavam de algo mais. Eles precisavam praticar as obras do Antigo Testamento, sobretudo a circuncisão. E é contra esses que o apóstolo Paulo está agora tendo essas palavras duras, porque para o apóstolo Paulo e para os crentes em Cristo, precisa ficar muito claro que nada que eu e você venhamos a fazer, vamos conseguir algum tipo de justiça diante de Deus, algum tipo de mérito diante do Senhor, porque Cristo fez isso. Ele nos justificou de todo o pecado, e a justificação é pela graça, é pela fé. Então, o apóstolo Paulo vem tratar desse ensino tão importante aqui, dizendo: vocês devem tomar muito cuidado, ficarem atentos com o falso ensino. Mas nós vamos aprender nesta noite sobre o verdadeiro ensino e a grande riqueza que nós podemos obter deste grande ensino. Quando o apóstolo Paulo começa a falar do verdadeiro ensino, ele vai tratar da questão da circuncisão, e a palavra aqui no grego é mutilação mesmo. Ele diz aqui no verso de número 3, porque nós é que somos a circuncisão, nós que adoramos a Deus. Então, a primeira coisa que nós precisamos destacar aqui é que um ensino importante a ser destacado: não há lucro na justiça própria. Não há lucro na justiça própria. Esse texto vai tratar disso logo no início. Ele diz: porque nós é que somos a circuncisão, nós que adoramos a Deus no Espírito e nos gloriamos em Cristo Jesus e não confiamos na carne. Nós somos a circuncisão. Não é mais aquele tipo de mutilação que era feito no Antigo Testamento. O que Paulo está dizendo é: nós, os crentes em Cristo, somos a circuncisão. É importante notar que mesmo no Antigo Testamento, o próprio Deus, por meio dos profetas, sempre confrontou aqueles que entendiam que o próprio mutilar-se fazia com que tivessem algum mérito diante do Senhor, mas mesmo no Antigo Testamento, Deus sempre chamou a atenção para a verdadeira circuncisão. E qual é ela?
Em Levítico capítulo 26, 40 a 42, acompanhe a leitura que vou fazer, diz assim: mas se confessarem a sua iniquidade e a iniquidade de seus pais na infidelidade que cometeram contra mim, como também confessarem que andaram contrariamente para comigo, pelo que também fui contrário a eles e os fiz entrar na terra dos seus inimigos, se o seu coração incircunciso se humilhar, e tomarem eles por bem o castigo da sua iniquidade, então eu me lembrarei da minha promessa, ou da minha aliança com Jacó, e também da minha aliança com Isaque, e também da minha aliança com Abraão, e da terra me lembrarei. Então veja que aqui em Levítico fica muito claro o que o Senhor Deus está ensinando para o povo, que se humilhem diante dele, que confessem realmente os seus pecados e que não sejam incircuncisos. Há outros textos que deixam isso muito mais claro, o que realmente é a verdadeira circuncisão. Deuteronômio capítulo 10, 16 diz: circuncidai, pois, o vosso coração, e não mais endureçais a vossa cerviz. Ainda em Deuteronômio capítulo 30, verso 6, nós lemos: o Senhor Deus circuncidará o teu coração e o coração de tua descendência. Para quê? Para amares o Senhor teu Deus de todo o coração, de toda a tua alma, para que vivas a verdadeira circuncisão. E mais um texto, eu gostaria que você abrisse, por favor, Jeremias capítulo 4, verso 4. Jeremias capítulo 4, verso de número 4. Diz assim a palavra do Senhor, Jeremias 4:4. Circuncidai-vos para o Senhor, circuncidai o vosso coração, ó homens de Judá e moradores de Jerusalém, para que o meu furor não saia como fogo e arda, e não haja quem o apague por causa da malícia das vossas obras. Circuncidai o vosso coração. Essa é a verdadeira circuncisão. E agora, nós voltando para Filipenses capítulo 3, fica fácil de entendermos o que Paulo está querendo dizer quando ele afirma o seguinte no verso 3, porque nós é que somos a circuncisão. E o que se espera daqueles que têm o seu coração circuncidado, renovado diante do Senhor? Ele diz: nós que adoramos a Deus no Espírito e não confiamos na carne, nós que adoramos ao Senhor e não confiamos na carne. Então, aqui nós vemos claramente que os servos do Senhor foram tirados do mundo, são renovados no Espírito, e agora a sua vida é dedicada a glorificar o nome do Senhor. Tudo o que nós fazemos é para glorificar o nome do Senhor. Não fazemos nada pela carne, ou seja, pelas ações humanas, por aquilo que está ligado à nossa natureza humana, mas nós fazemos para adorar o nome do nosso Deus. A verdadeira circuncisão, ela vem por meio da fé em Cristo Jesus. Como eu disse, Paulo trata claramente deste tema na carta aos Gálatas, quando ele acusa ali, ou ele denuncia aqueles que ensinavam esse falso ensino da circuncisão. Verso 6 do capítulo 5 de Gálatas, ele diz: porque em Cristo Jesus nem circuncisão, nem a incircuncisão tem valor algum, mas a fé que atua pelo amor. Então, o que interessa para o servo do Senhor é glorificar a Deus em tudo que faz, não confiar na carne, na natureza humana. Por isso o apóstolo Paulo agora vai desenvolver o seu argumento e trazer imagens para que nós entendamos o que ele quer dizer de fato. O verso de número 4 ele diz: bem que eu poderia confiar também na carne, na natureza humana. Ele poderia, ele diz. Por quê?
ele diz assim, olha, se qualquer outro pensa que pode confiar na carne, eu ainda mais. É como se ele dissesse, vocês querem falar da natureza humana? Daquilo que nós podemos alcançar com as nossas ações? Eu vou dizer para vocês um pouquinho do que eu já vivi. Quando eu pensava desta forma, quando eu entendia que era possível sim alcançar alguma coisa com a minha natureza humana. Olha as imagens que estão aqui, ele diz, eu ainda mais, verso 5, circuncidado ao 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, então era realmente aquele hebreu puro. Ele diz aqui, quanto à lei, fariseu, quanto ao zelo, perseguidor da igreja, quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Eu cumpri a lei, ninguém poderia me acusar de não cumprir a lei. Eu era alguém que fazia tudo com muito zelo, inclusive perseguir a igreja. Então, levando pelo lado humano e por alcançar algum mérito diante de Deus, Paulo entendia que estava fazendo tudo de forma muito correta. Mas depois da obra que o Senhor Cristo fez na vida dele, naquele encontro no caminho de Damasco, conforme nós lemos lá em Atos capítulo 9, os seus olhos se abrem, e agora a realidade do apóstolo Paulo é outra. Ele está pronto a glorificar a Deus e não mais a se gloriar no ser humano. Por isso ele diz, eu poderia me gloriar se quisesse, mas agora a vida dele é mudada. Por isso ele diz, nós somos a verdadeira circuncisão, porque nós somos aqueles que adoramos a Deus e glorificamos a Deus e não confiamos na carne, não confiamos em justiça própria. Esse era o falso ensino. Esse era o falso ensino. E o apóstolo Paulo então quer destacar que não há lucro de forma alguma na justiça própria. Não há lucro. A partir do verso de número 7, nós podemos aprender uma segunda lição. Primeiro, não há lucro em justiça própria. A segunda, a maior riqueza está na justiça que procede de Deus. Isso fica muito claro a partir do verso de número 7. A maior riqueza está na justiça que procede de Deus. Diz assim o verso 7, mas o que para mim era lucro, isto considerei perda por causa de Cristo. Ele diz, o que para mim era um lucro, uma riqueza, eu considerei perda por causa de Cristo. E ele expande muito mais a sua ideia no verso seguinte, ele diz, sim, deveras considero tudo como perda, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas, e as considero como refúgio para ganhar a Cristo. Podemos parar aqui para entender o seguinte, ele então entende que aquilo que era considerado por ele como lucro, ele tornou aquilo, ou ele entendeu aquilo e considerou aquilo como perda. Ele considerou perda por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo. E sublimidade é a ideia do que é mais elevado. Para ele o que mais importa é o conhecimento de Cristo. E a pergunta que surge é, o que tem a ver esse conhecimento de Cristo? Nós conhecemos a Cristo por meio da sua palavra. E o Espírito Santo que habita em nós nos conduz a essa verdade. Então, quando nós estamos evangelizando alguém, alguém pergunta para você, você conhece realmente Cristo Jesus? Você pode dizer com toda a convicção, sim, eu conheço, por causa da obra que o Espírito Santo fez em nossa vida. É uma relação pessoal, não é algo etéreo que está jogado no vento, alguma ideia de Jesus. Não, ele é um ser pessoal que se relaciona conosco. Então nós podemos ter essa convicção. O apóstolo Paulo, ele entende que quanto mais nós conhecemos a Cristo, mais crescemos numa vida de santificação. Então por isso ele diz, eu achei tudo que tinha
alcançado já com a minha justiça própria como perda por causa do conhecimento de Cristo, daquilo que é mais elevado em minha vida. Por isso ele diz, o meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas e as considero como refúgio. E essa palavra refúgio também, ela tem um peso maior do que a gente está acostumado a ouvir na nossa sociedade. Geralmente, refúgio aquilo que precisa ser reciclado, coisas desse gênero. Mas, no caso aqui, não. Refúgio aqui tem a ver com coisas muito... como que eu posso dizer aqui? Eu vou usar alguns termos aqui, por exemplo, escória, lixo. Mas eu vou baixar mais um pouco ainda. Excremento. É esse o peso da palavra. Imagina, tudo aquilo que ele alcançou, estudando a lei, sendo um legalista, procurando agir com todo zelo naquilo que fazia, procurando alcançar justiça própria, ele considera tudo como refúgio. Tudo isso que eu falei para vocês aqui. É isso que ele considera. E alguém poderia perguntar, mas... tem alguma coisa errada em alguém praticar a circuncisão no Antigo Testamento? Tem alguma coisa errada em alguém seguir a lei de Deus? Não tem bênção nisso? Sim. A circuncisão no Antigo Testamento era a marca do povo entre os eleitos de Deus, aqueles que faziam parte do povo de Deus, o povo para adoração exclusiva do Senhor. Era uma bênção pertencer ao povo da aliança. Era uma bênção. Estudar a lei, meditar nela dia e noite, bênção. Mas quando estas coisas que são bênção, nós trazemos para a nossa vida como algo para alcançar algum benefício humano, nós estamos, na verdade, com um grande prejuízo espiritual. O apóstolo Paulo entende desta forma. Em um momento ele foi zeloso em todas essas práticas, mas ele viu que o que valia mais era a sublimidade, ou a sublimidade estava no conhecimento de Cristo. Isso é o que vale a pena. E aí, numa aplicação muito rápida, o que vale a pena para a nossa vida realmente é o conhecimento de Jesus Cristo. Quanto mais crescemos neste conhecimento, mais entendemos que precisamos de Deus para tudo. Aprendemos a descansar cada vez mais nesse Deus maravilhoso. Porque aí sai um pouco daquela nossa arrogância, daquela nossa soberba de achar que conseguimos e alcançamos algumas coisas. É quando nos humilhamos e dizemos, eu não sou nada diante de Deus, se não fosse a graça do Senhor Jesus em me salvar, em sofrer toda a ira de Deus e recebê-la sobre os seus ombros, por minha causa, eu preciso conhecer mais a esse Jesus. Isso é o que vale a pena. Nós lutamos por muitas coisas neste mundo, e precisamos sim planejar a nossa vida, alcançar os nossos sonhos, mas nenhuma destas coisas deve tomar o lugar que é do Senhor Jesus em nossas vidas. Nós devemos buscar cada vez mais o conhecimento desse Senhor Jesus, que nos salvou. Isso pode soar como algo muito elementar, num auditório como esse de servos do Senhor, crentes em Cristo Jesus. Mas nós precisamos nos despertar, meus irmãos, para essa verdade tão importante. Isso é o que vale a pena em nossa vida. A sublimidade do conhecimento de Cristo, é isso que vale. As outras coisas vão sendo acrescentadas, nós vamos lutando, mas o principal é saber que somos unidos a Cristo. E é isso que nos dá alegria para continuar, porque essa carta fala muito dessa alegria dos servos do Senhor que o servem. E o apóstolo Paulo continua, porque o apóstolo Paulo tem essa característica. Quando você pensa que ele vai parar de falar, ele tem mais coisa para falar. Por isso os parágrafos são longos. Ele diz então, e eu preciso repetir para ir até o final, ele diz aqui, sim, deveras considero tudo como perda, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas, e as considero como refúgio para ganhar a Cristo, e ser achado nele, não tendo o quê? Justiça própria, que procede de lei,
senão a que é mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus, baseada na fé. Mas ele não terminou ainda. Ele diz, para o conhecer. Mais uma vez o tema conhecer aqui. Ele falou sobre sublimidade do conhecimento de Deus no verso 8. No verso 10, ele vai fechar aqui esta parte dizendo, para o conhecer. Não somente isso, e o poder da sua ressurreição, Cristo Jesus, e a comunhão dos seus sofrimentos, união com Cristo, conformando-me com Ele na sua morte, para de algum modo alcançar a ressurreição dentre os mortos. Então fica muito claro aqui, meus irmãos, nesse texto, que a maior riqueza está na justiça que procede de Deus. Isso fica muito claro no texto. E aí nós entendemos, meus irmãos, que para o apóstolo Paulo, o que importava realmente era estar ligado a Cristo, e ele diz, no conhecimento, na ressurreição, na comunhão dos seus sofrimentos, e também pensando na ressurreição. E aqui nós vemos mais uma vez essa palavra de esperança que sempre nos dá essa garantia de que um dia estaremos na presença do Senhor. Por isso aqui fica muito claro, meus irmãos, a importância de não vivermos tão somente pela natureza humana ou viver pela carne. Nós aguardamos novos céus e nova terra. Essa é a esperança do crente. Da mesma forma que Cristo morreu e ressuscitou, na semelhança da sua morte e ressurreição, nós também ressuscitaremos, estaremos na presença do Senhor. Por isso a importância de buscarmos cada vez mais esse conhecimento e sabermos que fomos justificados em Cristo Jesus. E o fato de sermos justificados em Cristo Jesus tira de nós qualquer soberba de achar que podemos alcançar algum mérito diante do Senhor. Cristo fez tudo por nós. E esta carta, meus irmãos, mais uma vez, vem nos despertar para praticarmos o verdadeiro evangelho. É preciso despertar para isso. Nós não fomos criados sem propósito algum, nós fomos criados para a glória do Senhor, e a partir do momento que Ele transforma o nosso coração, o que se espera de verdadeiros cristãos é que tenham compromisso com a palavra do Senhor, que tenham compromisso com a igreja, e que não se fechem, naquele ostracismo absurdo de achar que a vida é sua, que você que domina. Isso é soberba. Nós precisamos nos humilhar na presença do Senhor. Essa é a verdadeira circuncisão. É coração realmente voltado para o Senhor. É isso que importa. E aí nós precisamos usar essa ilustração, tentando ilustrar um pouco aquilo que estamos falando. Estamos vivendo esse período de pandemia e tivemos que nos adaptar a esses novos métodos. Eu disse pela manhã, eu me lembro que quando cheguei aqui para ser pastor designado na igreja de Poá, falei com o pessoal da multimídia que está ali, sempre atento ali para mim, me cortam de vez em quando. E aí eu disse a eles, não me gravem, não me filmem, não precisa me filmar, fiquem tranquilos. O Tiago falou, pastor, sobe esse vídeo. Não precisa. Irmãos, o que tem de live minha agora? E eu estou gostando desse negócio. A gente se adapta a estas coisas, não é? Mas sabe o que é triste? É que antes da pandemia, muitas pessoas achavam que essa reunião que nós estamos aqui era apenas algo para rever as pessoas, algo que eu fazia rotineiramente. E aí veio a pandemia e nós nos sentimos chocados, porque agora a gente fica com saudade, a gente quer estar na presença do Senhor, e tivemos esse período todo de afastamento que doeu muito. Mas, infelizmente, há pessoas que até estão gostando disso. Mesmo porque tem um controle ali, da tela, pode dar uma pausa, pode deixar para ver depois. Enfim, o que precisa ficar claro para nós, meus irmãos, é que, independente da situação, nós precisamos ter compromisso com esse evangelho que nós professamos. Então, o apóstolo Paulo, quando escreve essa carta, ele diz, vocês tomem cuidado com o falso ensino.
Não é por nós mesmos, nada que nós queiramos. E por mais que eu me torne repetitivo nessa noite, é importante que nós entendamos isso. O que importa realmente é um coração dedicado à adoração e à glorificação ao nome do nosso Deus. Precisamos buscar esse conhecimento. É o que mais deve ser buscado por nós. É a sublimidade do conhecimento do Senhor. É isso que importa para os crentes. E depois de todo esse período, e agora, graças a Deus, podendo voltar aos cultos presenciais nas igrejas, aos poucos elas vão voltando, que nós tenhamos muito mais compromisso com o Evangelho do Senhor. Que seja algo muito natural buscar lições na palavra de Deus, que seja algo muito natural vir para a igreja, que seja algo que cause em mim uma alegria, a maior motivação de estar na presença do Senhor, e não simplesmente para dizer, vamos lá, vamos voltar tudo de novo, espero que volte tudo ao normal, para eu também voltar à minha vida normal e corriqueira. Não, nós precisamos avançar nesse conhecimento do Senhor. Porque o apóstolo Paulo, meus irmãos, ele não estava aqui de maneira nenhuma interessado em parar a sua carreira, por tantas experiências pelas quais já tinha passado. Ele está escrevendo esta carta, e nós precisamos ter sempre isso em mente. Ele estava preso, mas confortando os irmãos, exortando aos irmãos, para que realmente cresçam, não na justiça própria, mas na justiça que procede de Deus. Esse é o verdadeiro ensino. A justiça que procede de Deus. E ele vai aqui avançar no seu argumento para dizer, eu quero alcançar aquele momento da ressurreição. É a nossa esperança, meus irmãos. Não importa o que aconteça neste mundo, nós não sabemos o que vai acontecer ainda em nosso país nos próximos dias. Nós não sabemos. Mas uma coisa é certa, nós temos a esperança que estaremos na presença do Senhor. É isso que nos motiva a continuar. É isso que nos motiva a nos reunir. É isso que nos motiva a pregar esse evangelho maravilhoso que transforma vidas. É isso que importa. Caminhando para uma conclusão, meus irmãos, nós precisamos entender, a partir do que aprendemos nessa noite, que a vida cristã é sempre de crescimento, é vida de santificação, é um processo. Que tipo de crescimento é esse? Qual o maior valor deve ser buscado? Pense nas coisas da sua vida, o que você tem dado mais valor? Para o que você tem dado mais valor? A primeira lição que nós devemos levar para os nossos lares e para o nosso coração, busque a sublimidade do conhecimento de Deus. E é um texto que vai nos ajudar muito mais a entender esse conceito. Peço a você que abra em 2 Pedro, capítulo 3. Segunda carta de Pedro, capítulo 3. Segunda carta de Pedro, capítulo 3, versos 17 e 18. Diz assim: vós, pois, amados, prevenidos como estáis de antemão, olha o que ele diz aqui, acautelai-vos. Não suceda que, arrastados pelo erro desses insubordinados, descaiais da vossa própria firmeza. Antes, crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja a glória, tanto agora como no dia eterno. Busque a sublimidade do conhecimento de Cristo, crescendo cada vez mais neste conhecimento. Nossa união com Cristo também, meus irmãos, deve estar alicerçada tanto na morte de Cristo como na sua ressurreição. Isso é união com Cristo. Por isso, a segunda lição importante aqui é que todos nós devemos, e eu me incluo também, não é? Busquemos o que realmente tem valor eterno e não o que é temporal. Busquemos aquilo que tem valor eterno e não o que é temporal. O verdadeiro ensino é a palavra de Deus, que nos dá a plena convicção de que
alcançamos nossa justificação, não por nós mesmos, mas alcançamos a nossa justificação somente por meio de Cristo. Romanos capítulo 5, versos 1 e 2. Vou aguardar todos acharem para nós lermos juntos, a uma só voz. Romanos capítulo 5, os 2 primeiros versículos. Romanos 5, 1 e 2, leiamos. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso, pela fé, a esta graça, na qual estamos firmes, e gloriamo-nos na esperança da glória de Deus. E aqui é o complemento de toda esta mensagem. Nós nos gloriamos, e aqui ele diz, nós nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Nós aguardamos a volta gloriosa do nosso Senhor Jesus Cristo. Essa é a esperança que nós temos. E a maior certeza é de que tudo isso é alcançado, não pelos nossos méritos, mas pela graça do Senhor que nos salvou. Por causa da obra de Cristo, estaremos todos em sua presença, para vivermos eternamente em novos céus e nova terra. Esse é o verdadeiro ensino e a grande riqueza que dele se obtém. Não há lucro na própria justiça ou na justiça própria. A maior riqueza está na justiça que procede de Deus. Que Deus nos abençoe, nos fortaleça a cada dia nessa fé que professamos, para que o maior valor seja realmente o conhecimento do nosso Senhor Jesus, porque fomos justificados em Cristo. Que façamos tudo para glorificar esse nome maravilhoso. Amém.